Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, sejam todas muito bem-vindas na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso primeiro encontro do Curadas para Florescer. E eu quero trazer aqui para você um tema magnífico, que é feridas que inspiram um novo propósito. Feridas que inspiram um novo propósito. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja muito bem-vinda. Compartilhe esse vídeo. Vou deixar gravadinho aqui para tua vida, para o teu coração. Seja bem-vinda, Alessandra, graça e paz. Vou deixar aqui gravado, não aqui no Instagram, tá? Mas vou deixar gravadinho lá no canal do YouTube, para que vocês possam acessar todos os vídeos lá. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Curadas para florescer. Amém. E antes da gente iniciarmos, eu quero que você coloque a mão no teu coração, feche teus olhos, que eu vou orar pela tua vida, que eu vou orar por você. Amém. Pai querido e Pai amado, eu te entrego, Senhor, esse projeto de 4 sábados nas tuas mãos, Pai. Consagro, Senhor, cada vida que vai estar acessando esse vídeo agora, esse vídeo depois. Consagro a Ti, Pai, a cada vida aqui presente. Pai, em nome de Jesus, venha com a Tua cura, venha com a Tua paz, venha com o Teu bálsamo. Derrama sobre cada uma aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que não seja só um encontro, que não seja só uma live, mas que seja um divisor de águas. Sim, Pai querido e Pai amado. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, cada preciosa aqui. Renova os caminhos, dai sabedoria, dai forças e traga coragem para viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Essa mentoria, esse encontro que nós vamos ter nesses 4 sábados, meninas, não é só mais uma live, mas é um tempo de preparo, é um tempo de renovo, é um tempo de acessar tudo aquilo que o céu já tem liberado para você. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Então vão ser 4 encontros renovadores, amém? Glória a Jesus. E esse primeiro encontro, dia 2 de maio, né, é um novo mês que está se iniciando aí. Eu já desejo para você um mês de muita prosperidade, um mês de muita saúde, um mês de muita paz, de muito aconchego, né, da parte de Deus. Que seja um mês, sim, que você possa chegar no fim dele cheia de alegria. Que você possa viver cada dia com muita expectativa nele, com muita alegria nele. Amém? Glória a Jesus. Já preparei meu chazinho aqui de alecrim. Gente, façam um chazinho de alecrim, viu, Ju? Alessandra, muito bom chá de alecrim, é bom para memória. Nessas casas naturais tem lá, tá? Então toma um chá de alecrim que vai te ajudar muito. Mas voltando agora aqui pro tema, feridas que inspiram. Mas Ana, como assim feridas que inspiram? É exatamente sobre isso. Hoje eu quero falar um pouquinho. Anotem aí, porque Deus vai falar muito com a tua vida. Deus vai falar muito com o teu coração. Amém? Glória a Jesus. Meninas, naquelas lojas do centro, aqui de Londrina, gente, tem um monte de caneta, um monte de coisas, ó, por 10 reais. Eu comprei uma maleta que vem, olha, com 48 canetinhas por 10 reais. Muito barato, né? Então, pra você fazer suas terapias, pra você anotar algumas coisas reveladas da parte de Deus pra tua vida, tem essas canetinhas, gente. 10 reais, canetinhas ótimas, ó. Tem tudo quanto é cor. Eu gosto de ler, grifando, de estudar, anotando. Então, essas canetinhas ajudam muito, meninas. Fica a dica aqui pra vocês, tá bom? Paula Lima, seja bem-vinda. Então, o Curadas para Florescer se trata em vários aspectos da nossa vida.
nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, em tudo, em todos os aspectos, em todas as questões, nós temos que estar o quê? Curadas. Nós temos que estar curadas, porque só a partir da cura que vem o florescer. Paula Lima. E aí é onde eu entro aqui. Quais são as feridas que você carrega que te inspiram um novo propósito? Por quê? Porque as feridas que carregamos, quando elas são entregues nas mãos de Deus, elas podem, né? Elas trazem, elas transformam em poderosas fontes de inspiração. Amém? Então, eu quero que você reflita aí um pouquinho. Quais são as feridas que você carrega, que hoje você precisa começar esse mês entregando nas mãos de Deus? Por quê? Porque elas podem virar poderosas fontes de inspiração. Em vez de elas serem lembradas como uma dor, elas se tornam marcas de cura. Olha que forte. As suas feridas hoje, elas vão se tornar marcas de cura. Amém? Glória a Deus. Então é muito forte. Por quê? Porque evidencia do amor restaurador de Deus e sinais de sua obra em nossa vida. Então, quando elas se transformam em marcas restauradoras, em sinais de cura, elas revelam o amor de Deus na sua vida, né? Por quê? Porque ele não apenas cura a nossa ferida, mas ele também ele usa para nos dar um novo propósito. É forte, né, Carla? Seja bem-vinda. O Senhor, ele usa a sua cura para te revelar e te dar um novo propósito. Ele te capacita, ele te impacta, né? Para que você ajude outras vidas. Que através da sua dor, através de tudo aquilo que você passou, você vai refletir a graça de uma maneira única. É forte, né? Às vezes você passou por uma traição, às vezes você passou por tantas dores, por uma rejeição, por uma insegurança, uma culpa, né? E tudo isso, né? Quando se encontra no campo da cura, transforma em um novo propósito, para que você ajude novas vidas. Porque se você passou, sobreviveu, é porque você é uma mulher forte, uma mulher capaz de conseguir ajudar outras pessoas. Então, um exemplo bíblico desse princípio foi a vida de José. José, ele foi traído por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi injustamente preso, né? E José tinha todos os motivos para viver preso ao passado, querer se vingar dos irmãos, né? No entanto, ele permitiu que Deus redimisse a sua dor. Ele permitiu ser curado, ele permitiu ser tratado, né? Ser transformado. E aí o que aconteceu? A história, ela virou provisão e reconciliação. E você encontra em Gênesis 50:20, né? Ele declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então os irmãos desejaram o mal, desejaram se livrar de José, mas Deus, ele curou José. E essa história traumática de José virou o quê? Virou reconciliação, virou provisão, virou um bálsamo de ajuda, né? Então, assim como José, hoje, anote aí, hoje, dia 2 de maio, nós somos convidadas a ver as nossas feridas sob a perspectiva de Deus. Amém? O que vai virar a tua dor, os teus traumas? Será que vai virar provisão? Vai virar auxílio? Vai virar adubo para florescer outras flores? Assim como José, Deus curou, Deus tratou,
Hoje Deus quer trazer esse bálsamo sobre a nossa vida. Renovar o teu propósito, curar de uma vez por todas as tuas feridas e inspirar você a ajudar outras vidas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa reconhecer o potencial do propósito que a tua dor, que a tua ferida traz. E quando permitimos que Deus dê um novo significado às nossas feridas, descobrimos que elas podem ser uma fonte de encorajamento e de empatia. Então, qual é a ferida que Deus precisa dar hoje um novo significado? É forte, né, Gil? É forte. É muito forte. Qual é a ferida que hoje Jesus precisa trazer um novo significado para você viver uma vida mais plena, uma vida com mais leveza? Porque todas nós estamos sujeitas a passar por grandes feridas, né? A nos frustrar, a nos prostrar. Mas hoje o Senhor, Ele nos levanta para um novo propósito que tem nele. Amém? Então, ao compartilhar as nossas lutas, as nossas vitórias, abrimos portas para que outras mulheres, outras pessoas encontram esperança, encontram força nas suas próprias jornadas. Quando você testemunha o que você passou, quando você fala o que te aconteceu, você encoraja outras mulheres a permanecerem fortes. Amém? Isso a gente encontra muito em testemunhos, em histórias de vidas, né? Abre tua Bíblia comigo em 2 Coríntios 1:4, que diz assim: Paulo nos lembra que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos dele, possam consolar o que estão passando por tribulações. Então, será que você, assim como eu, já consolou outra vida que tenha passado por alguma coisa traumática? E mesmo você, tampando as suas feridas, foi lá e ajudou, aconselhou, trouxe uma palavra de renovo? Será que você já ajudou outra vida? Por quê? Porque as nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, ela tem o poder de trazer à luz a vida de outras pessoas. É forte, né? Quantas de nós já fomos ajudadas por outras vidas? Quantas de nós melhorou o nosso dia, o nosso humor, por uma palavra que a gente ouviu de outra pessoa? Então, carrinho de doce, seja bem-vindo. Então, esse novo propósito que surge das feridas nos conecta à missão de Cristo. Ah, nossa, então eu sofri muito, já passei por muitas coisas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, novamente aqui, ó, esse novo propósito que surge das feridas nos conecta à missão de Cristo. Ele próprio carregou marcas em seu corpo como lembranças de seu sacrifício, amor redentor. E em João 20:27, após a ressurreição, Jesus mostrou suas feridas a Tomé, dizendo: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as suas mãos e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Será que você está como Tomé? Você está se encontrando no lugar da dúvida? Ah, mas tanto tempo eu passo por isso e Deus nada muda. Já vai lá para a leitura de João, capítulo 20-27. As feridas de Cristo não eram apenas sinais de sofrimento, mas também de vitória e restauração. Então,
os seus traumas, as suas dores, elas não podem ter o poder de te paralisar. Elas precisam tornar sinais de restauração, de vitória. De maneira semelhante, as nossas cicatrizes podem testemunhar a obra de Deus em nossa vida e apontar outros para Ele. A rejeição, a sua culpa, a violência psicológica, o seu trauma. Além disso, as feridas que inspiram as feridas, elas nos inspiram e nos capacitam a viver com mais compaixão e com humildade. Elas nos lembram da nossa própria fragilidade e nos tornam mais sensíveis a dores do outro. Quando você tem as suas fragilidades, as suas feridas, normalmente você também fica mais sensível à dor do outro. Não é verdade? A gente enxerga de uma outra forma tudo aquilo que o outro passou, né? Por quê? Porque essa sensibilidade é um reflexo do coração de Deus, que se compadece dos que sofrem. Em Salmo 34, 18, lemos: o Senhor, Ele está perto dos que têm o coração quebrantados e salva os dos espíritos abatidos. Então Deus nos chama a sermos agentes de cura, levando o seu consolo e amor àqueles que ainda está ferida. Então eu e você, nós somos o quê? Eu e você, nós somos agentes de cura. Nós precisamos levar o nosso amor, o nosso consolo para todas aquelas pessoas que ainda se encontram caídas, que ainda se encontram feridas. Agora, meninas, quem quiser compartilhar, coloca aqui para mim no comentário. Você, mesmo ter sofrido os seus traumas, suas dores, você já, em meio às suas lutas, já teve que aconselhar ou ajudar outra pessoa? Coloca aí para mim. Meninas, será que Carla, Juliana? Coloca aí pra mim. Deixa aqui no Messenger. Aqui mesmo no comentário. Você já precisou ajudar outra pessoa? Mesmo diante as suas feridas? Mesmo diante as suas dores? Alessandra, terapeuta. Alessandra, terapeuta, deve fazer isso, né? Diariamente. É muito forte, né? Finalmente, reconhecer o propósito em nossas feridas. Ah lá, ó, a Alessandra respondeu sim. Mesmo diante as dores, mesmo diante as aflições, muitas das vezes, né, tem que ajudar, tem que aconselhar. Esse é o papel da terapeuta cristã, né? É além do propósito, é viver, né? Por quê? Porque finalmente reconhecer o propósito em nossas feridas nos dá coragem para avançar mesmo diante dos nossos desafios, né, Josilemes? Juliana também já precisou ajudar, né? Quantas de nós, né, preciosa? Mesmo passando por dificuldades, por algumas coisas assim que a gente fala, Deus. E aí aparecem outras vidas que precisam desse suporte, que vão precisar, né, dessa ajuda. Não é verdade? Por quê? Porque quando a gente reconhece as nossas feridas, isso nos encoraja a avançar, né? A ir adiante dos novos desafios que a vida nos coloca, né? Nós sabemos que, assim como Deus usou as nossas lutas passadas para o nosso bem, Ele continua a agir na sua vida. Ele continua agindo na sua vida. Lá em Romanos 8:28 diz assim: encontramos a promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitas das vezes, a gente não entende o porquê que permitiu isso, porquê que aconteceu aquilo, não é, Josilemes? E aí passa um tempo, a gente começa a entender. Por quê? Porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam.
Então nós temos que ter discernimento, sabedoria para lidar com o tempo presente. Amém? Glória a Jesus. Por quê? Porque essa confiança, ela vai o quê? Quanto mais confiança você tem no Pai, mais ela vai te fortalecer. Mais ela vai te dar certeza de que nada é em vão nas mãos do nosso Criador. Então hoje eu quero te convidar a redobrar a sua confiança no Pai. No único que é fiel, no único que é verdadeiro, que é justo, que é puro. A nossa confiança tem que estar nele. Porque é ele que nos levanta, né, diante aos nossos tombos, diante as nossas fraquezas. Amém? Por quê? Porque as feridas que inspiram não são sinais de derrota. As feridas que inspiram não são sinais de derrota, mas testemunho de que Deus transforma sua dor no propósito. Amém. Glória a Jesus. Amém. É sobre isso, Josi. A Josi colocou aqui pra mim. Na Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Amém. Deus odeia o divórcio. Só que, vamos supor, quem passou pelo divórcio, que não teve outra forma de construir o casamento, que não teve outra forma de permanecer no lugar do casamento. Teve dor, né? Muitas das vezes um casamento tem amarguras, né? Aí eu pergunto pra você, será que eu permaneço nessa dor da traição, do desprezo, e tantas coisas acontecem, ou Deus me tira desse lugar? Porque a Josi colocou aqui, ó, tem terapeuta que fala sobre separar do marido. Ah, entendi. Entendi. Mas o que acontece, né? Vamos supor, às vezes você leva um caso lá. Vamos, né? Ah lá, ó. Ela tá colocando aqui, às vezes eu fico confusa em relação a isso. Entendi. Agora eu pergunto pra você, às vezes você leva um caso pra terapeuta, né? E esse caso, vamos supor que você esteja apanhando, que você esteja sofrendo diversas situações, diversas dores traumáticas nesse casamento. Aí eu pergunto pra você, será que Deus, ele quer que você fique nesse casamento, sofrendo traições, sofrendo, apanhando, tendo um relacionamento abusivo? Será que Deus, ele quer isso pra tua vida, né, pra nossa vida? O que tá acontecendo nesse relacionamento? Quais são as feridas, quais são os traumas que tá te causando? Que a terapeuta, muitas das vezes, ela te aconselha a separar antes que você morra. Será que Deus, ele quer que você morra definhada nesse relacionamento? Aí eu quero deixar essa reflexão pra tua vida, né? Que nem a Josi colocou aqui, ó. Às vezes eu fico confusa em relação a isso. Tá, mas cada caso, né, é um caos. O que esse relacionamento está causando? Aí, ó, a terapeuta Alessandra colocou. Depende da situação de cada pessoa. Exatamente. Deus, ele abomina o divórcio, Josi. Ele abomina o divórcio. Né? Mas o que você está vivendo nesse casamento? Será que você está vivendo nesse casamento? Ele vai te levar à morte? Será que você está sendo traída? Será que você está sendo afetada, afligida? Então, o que a gente precisa? Entender casos e casos. Eu penso comigo assim, quando uma terapeuta, uma psicanalista, uma psicóloga, ela chega à conclusão de aconselhar a separação, pode, né? Pode, não é que seja, mas pode ser que os relatos que ela ouviu ali durante a sessão, né, vai levar a coisas piores, as coisas horríveis, né, Josi? Às vezes o que ela está ouvindo ali, né, a pessoa
pode se autodestruir. Aí eu pergunto, será que Deus quer isso? Porque Deus, ele fez o casamento, mas para ser uma forma leve, uma forma gostosa de viver. Existem as diferenças, existem, né, algumas coisinhas ali dentro, mas tudo que dê para resolver entre as duas pessoas. Que não haja dor, que não haja ferida. Vai ter algumas coisinhas, sim, mas que sejam fáceis, né? Deus criou o casamento. Deus não ia criar um casamento péssimo, horrível. Deus criou um casamento saudável, de companheirismo, de união, de fortalecimento. Tudo que está acontecendo, contrário disso, traição, violências psicológicas e tantas outras coisas, né? Tem mulheres que apanham dentro do casamento. Quantas mulheres que eu atendo que elas sofrem agressões do esposo, entende? Será que Deus criou esse tipo de relacionamento? Será que Deus criou isso? Não, né? Aí já é uma forma de se pensar. Mas voltando aqui para o contexto, nós somos hoje convidadas a sermos ainda mais confiantes no amor do Pai, Jéssica. Nós precisamos, Jéssica, a confiar, a nos fortalecer na certeza que as mãos do Criador, que as mãos de Deus estão sobre a nossa vida. Amém? Por quê? Porque as feridas que expiram não são sinais de derrota, mas testemunho de que Deus transforma a dor em propósito. Quando permitimos que Ele use cada parte da nossa história, experimentamos a alegria de ver a sua obra em nós, através de nós, alcançando vidas e trazendo glórias ao seu nome. Né? Então hoje o Senhor, Ele nos convida a nos curar para curar. Todas nós enfrentamos momentos em que nos sentimos como vítima das circunstâncias, né? Das ações dos outros ou até mesmo dos nossos próprios erros. Mas essas experiências podem nos aprisionar em uma mentalidade de derrota, aonde a dor e a mágoa se tornam companheiras constantes. Será que você quer andar com a mágoa, com a dor, como sua companheira constante? Será que você quer viver um relacionamento abusivo a vida toda? Será que você quer viver prostrada, sem forças, angustiadas, depressiva? Lembrando que Deus não tem isso para você? Então, é para você refletir. Porque, no entanto, Deus nos chama a um propósito maior. Transformar a nossa dor em uma ferramenta para trazer cura aos outros. E se você estiver aí, doente, prostrada, vivendo um relacionamento horrível, você não vai conseguir levar cura para os outros. Você não vai conseguir. Por quê? Porque os seus traumas, a sua dor vai ser tão grande que você não vai conseguir transbordar. E é por isso que o Senhor hoje nos convida a sermos mulheres curadas para curar. A sermos curadas para florescer. Nós precisamos nos ajudar uma a outra. Muitas das vezes tem uma máscara, tem uma capa e você vive ali à beira da morte, depressiva. Então, meninas, a Kemily, Jéssica, Josi, Ju e tantas outras que eu sei que vão passar aqui por esse vídeo, que eu não vou deixar gravado aqui, mas vai ficar lá no YouTube. Nós precisamos nos ajudar a nos fortalecer, a nos livrar, né, da dependência emocional, dos traumas. Se você está passando por uma violência, né? Porque Deus criou para que a gente tenha uma vida plena em abundância, para florir. Amém? Qual é a dor que você precisa hoje? Qual que é a dor que você precisa falar? Chega! Hoje
Eu tô pronta para ser curada. Não quero mais viver nesse lado de dor. Porque hoje ele nos convida a deixar para trás a identidade de vítima e assumir a identidade de um canal de cura, Roberta. Hoje o Senhor nos convida a assumir a nossa identidade de cura, aonde a graça e o amor fluem através de nós para impactar outras vidas. Qual é a dor que está aí te segurando de fluir, de prosseguir? Qual é a dor? É a dor da traição? É a dor do desprezo? É a dor da violência? Qual é a dor que está te aprisionando? É a dor do trauma? Dos ciúmes, do divórcio? Da indiferença? Qual é a dor que te aprisiona hoje? Um novo mês chegou. Novas perspectivas, novas possibilidades estão chegando para a tua vida. Dia 30 de maio, meninas. Anotem aí para você, ó. Falando de dor, já lembrei do nosso jantar entre elas. Vai ser um jantar entre elas, dia 30 de maio. Se você quiser, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, tá? Se você quiser, me chama aqui no direct, aqui no Messenger, deixa seu WhatsApp que eu vou dar mais informações. Vai ter o jantar entre elas, onde nós vamos nos reunir presencial, vamos desfrutar de um jantar bem delicioso. E ali vamos ter momentos de cura, de oração, de partilha, de testemunhos, onde eu tenho certeza que vamos sair de lá prontas para florir. Amém? Então, quem tiver interesse de participar desse jantar entre elas, coloca aqui no meu direct, tá? Coloca aí, jantar entre elas. Como que vai funcionar? Que vai ser um tempo muito bom. Vai ser dia 30 de maio agora, tá? Então, nós temos que nos ajudar uma outra, né? Porque o Senhor, ele tá nos convidando a deixar para trás a nossa identidade de vítima e assumir a identidade de um canal de cura, aonde a sua graça e amor flui através de nós para impactar as nossas vidas. Jesus, ele é um exemplo perfeito dessa transição. Ele sofreu rejeição. Vê se Jesus teve alguma semelhança com a sua vida, meninas, ó, presta atenção. Jesus, ele sofreu rejeição, ele sofreu traição, ele sofreu injustiça, dor inimagináveis, mas nunca se viu como vítima. Em vez disso, ele escolheu cumprir o seu propósito de trazer a redenção e cura à humanidade. E hoje ele convida eu e você para não assumir o lugar de vítima, mas trazer cura, trazer transformação para outras vidas. Em Isaías 53, 5, lemos: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curadas. Nós já fomos curadas. As suas feridas se tornam a fonte de nossa cura e ele nos chama a seguir o seu exemplo. E devido a isso é que eu te pergunto, meninas, o que tem te paralisado? O que tem te prostrado? Qual é a dor que hoje você está sendo convidada a deixar para trás? A transição de vítima para o canal de cura começa com a escolha de perdoar. Quem você precisa perdoar hoje? Por quê? Porque o perdão nos liberta do peso da mágoa e nos capacita a ver a situação, sobre a perspectiva de Deus. Em Mateus 6, 14, 15, Jesus nos ensina: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Então, quem você precisa perdoar hoje? Traga aí na sua mente, no teu coração.
Por quê? Porque se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. É forte, né? Por quê? Porque o perdão é o primeiro passo para romper as correntes que nos mantêm presos e presas ao passado. E abrir caminhos para que Deus trabalhe em nossa vida. Então, correndo já para finalizarmos aqui, esse é um aspecto importante. É permitir que Deus restaure a nossa identidade. Muitas vezes o sofrimento nos faz acreditar que eu e você somos fracas, indignas ou incapazes. No entanto, Cristo e em Cristo nós recebemos a nova identidade como filhas amadas e capacitadas para cumprir o propósito que Deus tem para cada uma de nós. Amém? Em 2 Coríntios 5,17, Paulo declara: se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Essa nova identidade nos dá forças para avançar e ser usadas por Deus como agentes de cura. Então, quais são as suas dores, seus traumas que você precisa deixar hoje para que o Senhor te use como um agente de cura? Hoje nós somos convidadas a nos tornarmos canais de cura. Somos chamadas a compartilhar a nossa história. Nosso testemunho tem poder de inspirar e encorajar os outros que estão enfrentando luta semelhante. É forte, né? E caminhando aqui já para o final, eu quero compartilhar com você. Ser um canal de cura também envolve a prática compaixão, a empatia. Quando experimentamos o conforto de Deus em nossas próprias tribulações, nós somos capacitadas a consolar umas às outras. Amém? Glória a Jesus. E aí eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Amém? Pai querido e Pai amado, obrigada por esta oportunidade. Eu entrego a cada mulher que vai passar por aqui, a cada vida aqui presente nas tuas mãos. Senhor, nos ensine, nos ajuda a perdoar. Cura, traga cura, derrama a sua cura sobre cada vida aqui presente. Livra de todos os traumas, de toda a ansiedade, de todo medo, de toda comparação. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que esse mês de maio possa ser um mês sobrenatural. Que possa ser o melhor mês da vida delas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Querida, 4 sábados, tá? Esse foi o primeiro. Teremos mais 3 sábados, tá? Às 8 horas. Teremos esse encontro marcado. Curada para florescer. Amém? Eu espero você o próximo sábado. Lembrando que durante a semana tem o Devocional Essência, que é na terça-feira, às 7 horas. E na quinta-feira, eu mudei o horário esse mês, tá? Terça-feira, se conecta aqui comigo, que vai ter o Devocional Essência. Terça e quinta. Amém? Glória a Jesus. Que você seja curada para curar. E até sábado que vem.